Boa noite. Complexo do Cristo Redentor é interditado por falta de posto médico. Medida acontece depois da morte de um turista gaúcho. Autoridades se reúnem para discutir a interdição. Militar do Exército é preso em flagrante e vai responder por homicídio por atropelar e matar policial militar na linha amarela. Ele confessou que estava embriagado. Polícia busca por criminosos que roubaram carro de aplicativo na Avenida Brasil. Um deles já foi identificado. Copacabana Palace faz leilão de móveis de quarto, onde já se hospedaram estrelas internacionais da música e também do cinema. E no futebol, o Flamengo empata com o Fluminense e conquista o 39º título carioca. Voltamos em 30 segundos, você aí de casa já sabe. Não sai daí não, que eu tô aqui te esperando. O trem do Corcovado, que dá acesso ao Cristo Redentor, foi interditado por falta de posto médico no local. A determinação do PROCON estadual acontece depois da morte de um turista gaúcho de 54 anos que passou mal ao subir a escadaria do monumento. Quem foi visitar o complexo do Cristo Redentor nesta segunda-feira não esperava encontrar o monumento fechado. Alguns grupos chegaram a subir, mas tiveram que descer em menos de 10 minutos. Foi o caso da Patrícia, que seria pedida em casamento no alto do Corcovado. Hoje a gente veio para o Cristo para que eu e meu namorado ia me pedir em casamento no Cristo. E aí acontece essa palhaçada de a gente estar lá em cima, tá chovendo, mandar a gente descer às pressas, sem dar informação nenhuma, que a gente tinha que descer rápido porque era o último trem, que a gente não podia ficar mais lá em cima, ficamos 40 minutos dentro do trem esperando, sem informação do que aconteceu. O espaço foi interditado parcialmente durante a manhã por conta de uma fiscalização do PROCON, que identificou problemas de acessibilidade. A medida foi tomada após a morte de um turista de 54 anos que passou mal ao subir a escadaria do monumento neste domingo, por volta de 8 horas da manhã. O posto médico do Cristo Redentor estava fechado e, apesar do SAMU ter sido acionado, ele não resistiu. Segundo a Arquidiocese, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é o responsável pelo posto médico de saúde do Cristo. O local não conta com pontos de hidratação nem brigadistas. O PROCON do Rio vai realizar uma reunião com outros órgãos, incluindo o ICMBio, Ministério Público e OAB, para discutir a interdição e definir se o monumento será reaberto nesta terça-feira. O secretário estadual de Defesa do Consumidor explica que todos que compraram ingressos para segunda e terça-feira serão reembolsados. Segundo ele, a preocupação principal é com uma visitação segura. É o que a gente espera, que a gente tenha um mínimo de condição segura. A gente sabe que tem coisas que precisam de médio, curto e longo prazo. Só que tem coisas ali que precisam de prazo imediato. Então, é um mínimo de condição para trazer mais segurança ao consumidor, ao turista, para que ele possa ter a certeza de que ali ele tem um amparo. De acordo com a Polícia Civil, representantes das empresas que fazem a gestão do local foram intimadas para prestar depoimento. A investigação está em andamento na Delegacia do Consumidor. E olha, inclusive vai começar já já uma reunião com órgãos estaduais e federais justamente para discutir sobre a reabertura do Cristo. A intenção é fazer um termo de ajustamento de conduta. Ao vivo no telão, a própria Érica acompanha e tem as informações pra gente, né, Érica? Muito boa noite para você. Já tô vendo todo mundo aí posicionado atrás de você, né? Todos nós lamentamos o que aconteceu, o falecimento daquele consumidor, daquele turista. É isso, Yasmin, boa noite para você. E o PROCON do Rio, ele fez hoje aqui uma reunião com outros órgãos, né, incluindo o próprio Instituto Chico Mendes, Arquidiocese do Rio, OAB, Defensoria Pública, exatamente para falar sobre essa questão da reabertura do Cristo Redentor, se ela vai acontecer na terça-feira ou não, algo que foi interditado hoje totalmente pela morte do Jorge Alex Duarte, um turista gaúcho de 54 anos. Ele está até falando aqui um pouquinho, vamos ouvir o que ele está falando com a gente aqui rapidinho. De uma comissão
de acompanhamento, de monitoramento e fiscalização, onde envolve todos os órgãos participantes. Tudo iniciou por conta de uma chuva de denúncias que a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor, PROCON, vinha recebendo. Nós notificamos ao ICMBio, isso há 2 semanas atrás, e veio ao encontro disso esse lamentável fato que aconteceu no dia de ontem. A partir daí, hoje, nós estivemos no local, nós averiguamos alguns fatos, algumas ocorrências, o que culminou na interdição daquilo que a gente considera como relação de consumo. Para que fique muito bem claro também, lá existe uma igreja que tem um acesso voluntário do cidadão, a gente respeita isso, então a gente não entra nesse mérito. O nosso mérito é sempre naquilo que diz respeito à relação de consumo. Depois do que aconteceu, nós imediatamente tomamos a iniciativa de fazer essa reunião. E já saímos daqui com algumas novidades. Já anunciei a primeira criação que vai acompanhar e monitorar tudo. Amanhã, inclusive, nós temos no primeiro horário uma fiscalização com o Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro, que ressaltou hoje, inclusive na reunião, que tem toda a documentação, que lá está tudo dentro da conformidade, mas vai conosco amanhã fiscalizar para que a gente tenha a certeza de que tudo está sendo cumprido. Então fiscalizaremos juntos. Foi apresentado também pelo ICMBio um conjunto de projetos, né, de grandes projetos, que aí ele vai explicar. A gente vai continuar. São projetos técnicos. Conto com você, Yas, no estúdio. Qualquer atualização, a gente volta aqui no Jornal do Rio. Já passaram. Obrigada, Érica, pelas informações. A gente está vendo, né, que essa coletiva acontece nesse momento e, claro, que todas as medidas devem ser tomadas necessárias para garantir a segurança de todos os visitantes, cariocas, turistas, para que casos como esse não aconteçam mais. E olha, depois da redução do preço das barcas, usuários reclamam da dinâmica de embarque, entre outros problemas, como atrasos e superlotação. A reportagem da Band, inclusive, foi hoje ao local. Ao vivo no telão com a gente, a Aline Peçanha. Tem as informações, Aline? Boa noite para você. Oi, Yasmin. Boa noite para você também, para quem nos acompanha. Esse assunto de barca já tem sido bastante tratado aqui na Band, exatamente porque tivemos aí uma redução de tarifas para quem pega Charitas, Praça 15, de 21 para 7,70. Isso trouxe um aumento no fluxo de passageiros, mas o que é bom para um pode não ser bom para outros. E nesse caso a gente fala aí de quem pega os catamarãs, que estão ficando cada vez mais lotados. E as pessoas têm reclamado por conta do horário de embarque. Isso para você conseguir entender, o embarque que está previsto, por exemplo, para as 7h50 da manhã, acaba acontecendo antes, porque ele lota antes. Então, para liberar aquele catamarã, ele sai e isso acaba atrapalhando a agenda aí de todo mundo que usa o meio de transporte aí no decorrer do dia. Muitas reclamações, a gente fala aqui que são 4 catamarãs e o governo disse que pretende, então, comprar mais 5 para tentar dar conta desse fluxo intenso. E existe também a preocupação por parte dos passageiros em mais 3 pontos de barcas. A gente fala aqui de Araribóia, de Cocotá e da Ilha de Paquetá, que também vão sofrer reajustes de tarifas de R$ 7,70 para R$ 4,70. E a gente, claro, vai acompanhar aí os desdobramentos dessa mudança. É isso, Aline. Obrigada pelas informações. E olha, o Copacabana Palace vai passar por uma reforma, mas antes da obra, peças do prédio anexo do hotel vão ser leiloadas. Móveis de quartos onde já se hospedaram Madonna, Freddie Mercury, Bob Marley e tantas outras personalidades agora podem ser arrematadas. A porta giratória não é apenas uma entrada. É um portal que separa a cidade desse universo de luxo e história. Ícone da arquitetura, cenário de filmes, destino obrigatório das maiores estrelas do mundo. Um palacete à beira-mar, onde cada item do mobiliário é pensado no detalhe. Agora, algumas dessas peças estão prestes a mudar de endereço. O leilão vai englobar o mobiliário de 85 apartamentos aqui do edifício anexo do hotel, que foi construído em 1948. Mas esse leilão tem uma particularidade. Cada lote vai conter todos os itens presentes nos quartos. Então, quem arrematar vai poder levar para casa, por exemplo, essa escrivaninha aqui,
onde o Roberto Carlos pode ter escrito uma de suas músicas, ou quem sabe esse sofá, onde o Fred Mercury pode ter sentado para dar uma relaxada na sua última passagem pelo Brasil. A cômoda, em cada andar, ela é diferente, porque é uma cômoda original do projeto de 1948. A madeira é uma madeira perfeita. Olha o tipo de encaixe, ela não tem um prego, ela é toda encaixada. Na internet, os interessados já podem dar os seus lances. E por enquanto os preços ainda são convidativos. O lote 1, com 33 itens, está sendo negociado por R$ 5.400. Mas o valor final só será definido quando o martelo bater na terça-feira. A pessoa vai poder guardar em casa um pedacinho do Copacabana Palace antigo. Eu acho que essa afetividade não tem preço. Inaugurado em 1923, o Copacabana Palace tem 239 quartos, 2 restaurantes estrelados pelo Guia Michelin e um consumo mensal de mais de 1.000 garrafas de champanhe. Agora, o Centenário Hotel passará por mais uma reforma, que promete renovar o prédio anexo e revitalizar a icônica piscina. A mesma onde a Lady Di foi fotografada e o Jô Soares quase morreu afogado. Estamos neste momento a planejar fazer esse investimento para os próximos 20 anos. O Copacabana Palace, além de ser um hotel e um negócio, como é óbvio, é uma instituição da cidade. E essa instituição da cidade vem com algumas responsabilidades e essa responsabilidade é de manter um edifício histórico como o Copacabana Palace. Mas uma coisa é certa: os hóspedes ilustres que moram no hotel não terão seus móveis leiloados. O Jorge Ben, por exemplo, será realocado para outro quarto, onde continuará apreciando da janela o visual desse país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. E olha, a segunda-feira foi de tempo nublado e chuva em boa parte do Rio, temperaturas amenas e teve gente até colocando um casaquinho, isso mesmo, pode acreditar. E ó, os próximos dias devem ficar assim. Ao vivo, Beatriz Duncan tem as informações, né, Bia? Boa noite. Boa noite, Yasmin, a todo mundo que está acompanhando o Jornal do Rio. Hoje a temperatura deu uma trégua. A gente teve essa chuvinha aqui no início da manhã, início de tarde, essa chuva começou a ir embora e a previsão é que a gente não tenha mais chuva durante essa noite e essa madrugada também. Mas é um cenário que já vai mudar a partir de amanhã, quando as chuvas podem vir em forma de pancadas. A temperatura máxima vai ficar ali em média de 32, 33 graus, então o calorzinho ainda não vai embora 100%. Mas pelo menos até sexta-feira, chuva na capital fluminense, chuva que vai se intensificar na quarta-feira, vai diminuindo de novo na quinta, mas a previsão é essa para a semana, então é bom a gente pegar o casaquinho, aquele nosso guarda-chuva clássico que há muito tempo a gente não tirava do armário, pois é, ele agora vai ter que ficar na bolsa de vez, porque senão, Yasmin, a gente vai ficar na chuva. É isso, Bia. Obrigada pelas informações. Pelo menos uma trégua aí naquele calorão que ninguém estava aguentando mais também. E olha, a Polícia Civil investiga a morte de um motociclista atingido por uma linha de pipa com cerol na Avenida Brasil no último domingo. Vitor Hugo Silva, de 38 anos, estava trabalhando como mototaxista quando foi atingido no pescoço. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado, mas Vitor morreu no local. Ele deixa 4 filhos. E olha, a gente lembra sempre aqui no Jornal do Rio que soltar pipa com cerol é crime com pena de 3 meses a 1 ano de prisão. E o militar do Exército que atropelou e matou uma policial militar na linha amarela confessou que estava dirigindo embriagado. Ele foi preso em flagrante e vai responder por homicídio. A mistura criminosa entre álcool e direção é apontada como a causa do acidente que matou a 3º sargento da Polícia Militar, Carla Cristiane Teixeira Bon, de 39 anos, na linha amarela, uma das principais vias expressas do Rio. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira. O motorista desse carro branco perdeu o controle do veículo quando passava pela altura da saída 5 em Del Castilho, na Zona Norte, e atingiu em cheio a viatura, que estava parada na divisória da pista e terminou em cima da mureta. O outro carro ainda rodou e parou metros depois. Carla estava do lado de fora da viatura da PM quando foi atingida e morreu ainda no local.
Familiares e colegas de farda foram ao Instituto Médico Legal durante a manhã para reconhecer e liberar o corpo. A policial deixa 2 filhos. Ela entrou na corporação em 2012 e atuou por 10 anos na comissão da PM voltada justamente ao apoio a policiais feridos e familiares. Atualmente ela era lotada no Comando de Polícia Pacificadora, mas na hora do acidente estava de serviço dando apoio a outra unidade da PM, o Batalhão de Policiamento em Vias Expressas. Um segundo policial também se feriu no acidente e precisou ser atendido no Hospital Central da PM, mas já recebeu alta. O condutor do carro desgovernado era um militar do Exército, que atuava no Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. Na delegacia, Kaique Moisés Santos, de 21 anos, confessou que estava dirigindo embriagado e foi preso em flagrante pelo crime de homicídio. Em nota, o Exército disse que vai instaurar um procedimento administrativo para apurar o caso e prestou solidariedade à família e aos amigos da policial morta. E olha, 2 policiais penais e os familiares deles foram alvo de uma operação do GAECO, do Ministério Público do Rio, e também da Polícia Civil, contra a lavagem de dinheiro em postos de combustível. Os mandados foram cumpridos nas zonas norte e oeste e também na Ilha do Governador. Segundo as investigações, mais de 100 milhões de reais foram movimentados pelo esquema. Em nota, a SEAP disse que não foi notificada oficialmente sobre essa ação, mas que vai acompanhar as investigações e que também colabora com os órgãos de controle. E olha, um dos autores envolvidos no roubo ao carro de aplicativo na Avenida Brasil já foi identificado e teve a prisão pedida pela polícia. O veículo foi recuperado horas depois do crime. A polícia está atrás dos criminosos que assaltaram passageiros que passavam por este trecho na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, zona norte do Rio. O carro roubado do motorista de aplicativo foi recuperado. Ele estava abandonado na comunidade Gogó da Ema, a menos de 3 quilômetros de distância do local do crime. O assalto foi registrado na delegacia de Ricardo de Albuquerque e agora a Polícia Civil investiga o caso. O criminoso, que dirige o carro, foi identificado e os agentes já solicitaram a prisão do mesmo. O crime aconteceu durante a madrugada e foi registrado por uma câmera de segurança fixada no painel do veículo. 3 bandidos em 2 motos abordam as vítimas. O assalto durou menos de 1 minuto. Armados, os criminosos agem com violência e uma das mulheres tem dificuldade para sair do carro. Calma, moço, calma. Eu não sei abrir. Na fuga, o criminoso que conduz o carro conversa com um comparsa de moto e pergunta se ele vai conseguir acessar o conteúdo do celular. Anotou a senha? Anotou a senha? Ao perceber que não, ele manda o outro se desfazer do aparelho. Joga fora, joga fora. Este especialista em segurança pública destaca a importância do uso de mecanismos como o monitoramento dos carros. A câmera que possuía o veículo permitiu que se visse e ouvisse o rosto e ouvisse a conversa dos criminosos. Isso permite a identificação através de um analítico de imagem, de repente facilita a investigação policial a posteriori. Mas essa tecnologia, esse avanço, essa modernidade também tem um outro lado. Eles sabem que o celular que roubaram ou furtaram, que não consegue a senha, eles não desbloqueiam, não conseguem desligar e são passíveis de serem rastreados. Esse não é um episódio isolado. No mês passado, outro crime foi registrado por circuitos de segurança em veículos. O equipamento, posicionado no para-brisas traseiro, registra a chegada dos criminosos na Ilha do Governador, também na Zona Norte. Com os rostos cobertos e armados, eles desembarcam e tentam render a vítima. Mas o motorista, contando com a blindagem, acelera e os bandidos atiram. Muito o crescimento das assinaturas da revista, né? São vocês que nos mantêm, mas a ideia é... A vítima para alguns metros à frente e os assaltantes fazem mais disparos. O motorista ainda tenta perseguir o bando, mas desiste ao notar que um dos pneus foi furado por um tiro. Os criminosos conseguiram fugir. A vítima, um motorista de aplicativo, escapou sem ferimentos. E olha, criada há cerca de um mês, a plataforma do Google, que aponta as áreas do Rio de Janeiro dominadas por grupos criminosos, já foi acessada mais de 6 milhões de vezes. Um mapa que pode ajudar motoristas a desviarem de caminhos arriscados.
Em um estado dominado pelo crime organizado, onde cariocas e turistas não podem entrar por engano em comunidades conflagradas, agora os aplicativos de GPS tentam auxiliar para evitar novas tragédias. O jornalista William Travassos estava em Minas Gerais e vinha de moto ao Rio no final de semana. Mas ao abrir uma plataforma, a surpresa. Aí eu abri o mapa e coloquei o trajeto até o meu destino. Eu vou para a cidade do Rio de Janeiro. E para minha surpresa, olha o que apareceu. Sim. O Google agora está me dizendo onde estão presentes as facções criminosas do Rio de Janeiro. Todas elas. A opção está disponível no Google Maps. Um perfil de uma rede social que monitora a violência no Rio fez marcações mostrando ao motorista qual área é dominada por cada facção do Rio. Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e milícias. Para acessar, o usuário precisa clicar em um link disponibilizado pelos criadores. Por exemplo, ao sair de Minas e seguir viagem para o centro do Rio, uma pessoa corta dezenas de comunidades dominadas por bandidos. Uma delas, o Complexo de Israel, controlada pelo Terceiro Comando Puro. Com a rota traçada nos aplicativos de GPS, é possível verificar por esse mapa se o seu caminho passa por uma área conflagrada. Essa novidade poderia ter ajudado motoristas que entraram por engano em comunidades. Em janeiro desse ano, um condutor e uma passageira, guiados por um GPS, entraram sem querer na Cidade Alta, no Complexo de Israel. Em meio a barricadas, o desespero da mulher para que os vidros fossem abertos. Até aqui, mano. Qual foi a tua? Tá mandado? Qual foi a tua? Vem cá. Se o maluco dá um tiro na tua reta, é mandado, pô. Tá de mancada aí, nessa aquela voadão aí, pô. Perdão, meu mano. Pô, não olhei, tava olhando o caminho aqui, meu chefe. Perdão. Posso ter volta, meia volta? Vai pra lá? Vai pra lá? Parar, pô, vai, sobe. A opção que mostra as favelas dominadas por facções criminosas do Rio de Janeiro foi criada há cerca de um mês e já tem mais de 6 milhões de acessos. Isso tudo em meio aos casos recorrentes de vítimas baleadas ao entrarem por engano em comunidades aqui do Rio. Apenas no ano passado, 16 pessoas foram feridas dessa forma por bandidos. Foi o caso de uma adolescente de 14 anos que saiu de Minas Gerais e veio ao Rio tirar o visto no consulado dos Estados Unidos. Junto com o pai, eles entraram por engano em um dos acessos do Complexo da Maré e foram alvo de disparos de criminosos. Um deles atingiu a jovem na lombar. No fim do ano passado, em Santa Teresa, o ex-secretário de Turismo de Bariloche, na Argentina, foi alvejado e morto ao entrar por engano no Morro dos Prazeres. E um veículo blindado da Polícia Militar, conhecido como Caveirão, foi pichado com a sigla TCP, fazendo referência à facção criminosa Terceiro Comando Puro, no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio. Nesse domingo, 2 agentes estavam dentro do veículo e reforçavam a segurança na região. Quando perceberam a ação, desceram do veículo, mas o criminoso fugiu. Os 2 PMs foram movidos e as pichações removidas do blindado. Hoje, a polícia fez uma operação na região justamente para reprimir a movimentação de criminosos. E olha, informação de momento, a visitação ao Corcovado será reaberta amanhã. A informação acabou de ser confirmada pelo secretário de Defesa do Consumidor, Gutenberg Fonseca. Uma nova vistoria será feita e novas diretrizes serão implementadas. Por exemplo, os postos de saúde vão funcionar integralmente durante todo o horário de visitação. Primeiro intervalo e na volta tem futebol. Flamengo empata com o Fluminense e conquista o 39º título carioca. A gente volta já.
O ex-secretário de Administração Penitenciária, Rafael Montenegro, envolvido em investigações por suspeita de negociar com integrantes de facções criminosas enquanto esteve à frente do cargo, olha só, foi nomeado como assessor parlamentar de um deputado estadual. Ao vivo no telão, Guilherme Faria tem as informações pra gente, né, Guilherme? Boa noite pra você. É isso, Yas. Boa noite para você também, para todo mundo que nos acompanha. Essa nomeação aconteceu na semana passada e foi publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, na mesma semana em que o deputado protocolou a CPI da SEAP, que vai investigar justamente corrupção na pasta da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro. Entre essa corrupção, esses casos de corrupção, estariam irregularidades na venda de cestas de custódia, que são os materiais e alimentos entregues aos detentos durante visitas. Como você disse, Ais, a gente lembra também, Montenegro já foi preso temporariamente em 2021, acusado de negociar benefícios a pelo menos 10 traficantes do Comando Vermelho que cumpriam pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Entre eles estava Marcinho VP, mas esse processo foi trancado pela Justiça Federal. Em dezembro do ano passado, Montenegro também foi denunciado pelo Ministério Público pelo crime de corrupção passiva e ativa. Segundo o MP, ele teria facilitado a soltura do traficante Abelha, um dos chefes do Comando Vermelho aqui no estado do Rio de Janeiro em 2021. Essa denúncia, no entanto, foi rejeitada pela Justiça por excesso de prazo, mas o Ministério Público vai recorrer, Yas. Obrigada, Guilherme, pelas informações. E olha, vão responder por estelionato, furto mediante fraude, também por associação criminosa, a ex-mulher, o atual marido e o filho do fundador da empresa de cosméticos Embeleze. Eles teriam desviado 122 milhões de reais da fortuna de Itamar Serpa. Um império do setor de cosméticos no meio de um escândalo milionário. A história começou com uma falsa amizade virtual onde conversavam apenas por e-mail. Nas mensagens, o nome que aparece é de Jéssica Ferrer, mas se tratava apenas de um nome falso. Segundo a Polícia Civil, o perfil foi criado pela ex-esposa de Itamar Serpa, fundador da empresa Embeleze, uma das maiores empresas do ramo de cosméticos do Brasil. Monique Elias teria criado o e-mail para manipular o empresário se passando por amiga da vítima. A todo momento, a suposta amiga tenta colocar o pai contra o filho na tentativa de afastá-lo da família. Em um trecho, ela afirma que um dos filhos de Itamar não tem limite com a honestidade e conclui falando que ele nunca teria sido honesto com o pai e que ninguém entende como ele nunca percebeu isso. Pelas redes sociais, ela publicou um vídeo onde diz que ninguém pode acusá-la sem provas. Não faz diferença nenhuma essas falácias todas. Eu sei quem eu sou, eu sei para que vim, eu sei para onde vou e eu sei para onde eu não quero ir. A Delegacia de Repressão ao Crime Organizado apurou que Monique teve a ajuda de outros 2 homens. João Carlos Tavares da Mata Serpa, filho dela e adotado pelo empresário, e Matheus Palheiras, de quem era esposa até janeiro desse ano. Foi possível verificar que todos aqueles e-mails fakes criados estavam associados ao número pessoal utilizado por Monique, João e Matheus. Dessa maneira, então, a Draco conseguiu perfazer uma prova técnica e vincular as contas de e-mail fake a Monique, Matheus e João. As investigações também mostram que enquanto Itamar estava internado em 2023, houve 21 movimentações financeiras no valor de R$400 mil. Segundo a polícia, a quantia foi retirada da conta de Itamar pelo filho adotivo João Serpa, sem autorização. Ao longo de 10 anos, o trio desviou mais de 122 milhões de reais da fortuna do empresário. Segundo as investigações, o dinheiro foi desviado através de compra e venda de imóveis, alteração na apólice de seguros e fraudes no testamento. Em nota, a defesa de Itamar Serpa e do atual herdeiro Marlon Serpa afirmou que confia no trabalho das autoridades e que espera que os responsáveis sejam devidamente responsabilizados pelos atos praticados, garantindo a reparação dos danos causados ao patrimônio da vítima. Bom, nós não tivemos retorno das defesas de Monique Elias, João Carlos Tavares da Mata Serpa e nem de Matheus Palhares. E olha, 200 celulares que tinham sido roubados foram devolvidos aos donos pela Polícia Civil. Os aparelhos foram recuperados durante uma operação de inteligência de agentes da Delegacia de Piedade, na Zona Norte. Na ação realizada em dezembro do ano passado, mais de 800 telefones foram recuperados. Vamos ouvir o que disse a delegada responsável pelas investigações.
Mais da metade das pessoas, das vítimas que fizeram o registro de ocorrência, não colocaram o e-mail do aparelho de telefone. E com isso nós tivemos que oficiar as operadoras de telefonia para saber quem eram esses proprietários. Nesse e-mail que identificamos o proprietário do telefone celular. É como se fosse um chassi do carro. E caso você tenha sido furtado ou roubado em dezembro do ano passado, pode vir aqui procurar a 24DP para ver se o seu telefone está aqui conosco. E olha, a Anvisa retirou de pauta uma proposta que endurecia as regras de acesso a medicamentos como o Ozempic. A norma previa a retenção de receita pelo farmacêutico. Uma canetinha que revolucionou o tratamento de algumas doenças, mas se transformou num alerta de saúde pública. Medicamentos como o Ozempic e o Mounjaro foram desenvolvidos para pacientes com diabetes e obesidade. Eles agem no metabolismo e ajudam no maior controle da glicemia, além de prolongar a sensação de saciedade. Os efeitos no emagrecimento fizeram com que os remédios se popularizassem, prejudicando pacientes como a Rose, que é diabética. As pessoas estão vendo para o emagrecimento, só que ela é para uma doença. E através dessa medicação sendo muito procurada, o preço não cai e quem realmente precisa acaba não tendo condições de comprar. Diante do uso indiscriminado e sem prescrição entre pessoas que buscam a perda rápida de peso, entidades médicas defendem regras mais duras para a venda desses medicamentos. Hoje eles só podem ser adquiridos com receita médica, mas na prática nem sempre é o que acontece. A Anvisa estuda passar a exigir que a receita desses remédios fique retida com o farmacêutico, como já acontece com antibióticos. Mas a proposta que seria decidida hoje foi retirada da pauta. Segundo a agência, os fabricantes forneceram novas informações e será necessário um aprofundamento técnico adicional. A gente começou a perceber que era importante realmente, talvez, impor uma regulamentação maior, um controle maior. Porque a medicação foi desenvolvida para o tratamento de pacientes com diabetes e pacientes com obesidade. Mas não uma pessoa que simplesmente quer perder gordurinhas, né? Vinheta do esporte, você de casa já sabe, é dia do Flávio Amêndola ao vivo aqui comigo no Jornal do Rio. Ele já está aqui do meu ladinho, vai trazer tudo o que aconteceu nesse fim de semana. Tudo bem, minha querida? Flávio, tudo ótimo. E você? Trabalhamos muito nesse fim de semana? Amém, entregamos com sucesso. É isso. Agora, olha, antes da gente projetar o que vem pela frente, vamos acompanhar uma reportagem do Fernando Davi sobre a conquista do título carioca pelo Flamengo. Inclusive, quantos títulos? 39. Vamos ver juntos aqui no telão, então. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Festa da torcida, Maraca lotado e Fla levantando o troféu. A semana começou com um sorriso estampado no rosto de milhões de rubro-negros pelo Brasil. Só tem que agradecer ao Flamengo. Muito bom ser Flamengo. É o maior do mundo, né? É o maior do mundo, não tem nem o que ver. A gente está acostumado agora com esse sentimento de vitória, então curtir hoje foi legal. Se do lado de fora do estádio houve cenas de selvageria com 16 presos pela polícia, do lado de dentro, as arquibancadas do Maracanã pulsaram num Fla-Flu eletrizante. O Flamengo foi melhor e criou as melhores chances do jogo. Até chegou a balançar as redes. Mas os gols foram anulados pelo VAR. O Fluminense até teve as suas chances, mas ficou devendo para quem precisava da vitória para ser campeão. No fim, o Fla-Flu terminou em festa rubro-negra, coroada com o troféu entregue pelo ídolo Zico. Essa foi a 39ª vez que o Flamengo conquista o Campeonato Carioca, o que reforça ainda mais a hegemonia rubro-negra aqui no Rio de Janeiro. Um título que também valoriza o trabalho de Felipe Luiz, que na sua curta trajetória como treinador já acumula mais troféus do que derrotas. O Flamengo é uma equipe muito intensa, muito bem posicionada dentro do campo. O Felipe Luiz, ele tem o total controle de como os seus jogadores vão se posicionar e vão se movimentar dentro do jogo. Aí acaba sendo muito difícil, dentro de uma intensidade muito alta, de um entrosamento muito grande e de uma equipe que entrou querendo vencer. Dentro do que o Felipe acredita e como ele faz as coisas acontecerem dentro do campo, ele tem um futuro brilhante pela frente. Agora é hora de encarar o restante da temporada.
No caso dos campeões, com a confiança renovada. Legal. Inclusive, Flávia, a gente viu aí, Filipe Luís está cada vez melhor, né? Mais títulos do que derrotas. É isso, todo mundo elogiando, ele merece. Muito bem, ele merece. Agora, olha, com o fim do Cariocão, agora os times do Rio começam a pensar no Campeonato Brasileiro. É isso, Yas. Você que está em casa pode se perguntar, pô, mas não vai ter jogo até o início do Campeonato Brasileiro? Jogo oficial desses times realmente não vai ter, alguns amistosos, mas os times cariocas voltam ao gramado de forma oficial no fim deste mês. No dia 29, 3 cariocas estarão em campo, Botafogo e Palmeiras, Fortaleza e Fluminense e Flamengo Internacional. No domingo, o Vasco estreia no Brasileirão contra o Vasco. É bom a gente frisar, viu, Yas? Estamos em período de data FIFA. O Brasil joga no próximo dia 20, em Brasília, contra a Colômbia, e 5 dias depois, no dia 25, vai até Buenos Aires enfrentar a Argentina. Inclusive, os jogadores aqui do Rio de Janeiro, do time do Flamengo, que foram convocados, já estão em Brasília, realizando o início dessa preparação. Lembrando, né, Yas, que infelizmente o Neymar foi cortado por conta da lesão. E, infelizmente, mas vai chegar, vai chegar. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, Flávia, pelas informações. A gente segue acompanhando aí o que vem pela frente agora. Dá tempo de descansar um pouquinho do Carioca? Mais ou menos, mas Mais ou menos, né? dá. É isso, eles merecem também, eles né? Merecem. Obrigada. Nada. Última pausa e a seguir, Flávio, olha só, a PM vai fazer um concurso para batizar filhotes do batalhão de cães. Olha que fofinho. A gente mostra na volta, fica aí. Jornal do Rio. A divisão canina da Polícia Militar está com uma nova turma. Com apenas 3 meses, os animais já começam a ser treinados para o serviço. E olha, os nomes de 2 filhotes serão escolhidos num concurso. Vamos ver. Os 9 cãezinhos da raça pastor belga são cria da casa. Nasceram aqui, em Olaria, de pais e avós agentes caninos. Genética boa para um futuro super operacional. Eles vão farejar drogas e armas no combate ao crime. O caso é importante o quê? É um animal que gosta de brincar, desinibido. E você começa a trabalhar isso desde a infância, estimulando em vários ambientes, com vários sons, tá? E você vai testando as aptidões do cão. E mais tarde vão ser direcionados para várias funções na unidade. Ainda falta 3 meses de vida, é bem cedo para irem para a rua. A atuação em campo só começa depois de 2 anos de muito treino. Claro que, como qualquer bebê, exigem atenção e cuidado redobrado. A gente tem que ter todos os cuidados de vermifugação, vacinação. E como comem? A alimentação acontece de 3 a 4 vezes por dia, com ração premium, hein? Dieta balanceada para crescer saudável e atuar em uma unidade militar tradicional, que existe desde 1955. Parece mágica, mas é só para chamar a atenção deles. O pote é como se fosse uma caça fugindo. E os recrutas têm que dar conta do recado. Esse é só mais um dos vários exercícios no treinamento dessa turma. 2 deles vão ganhar nomes até amanhã e você pode participar pelas redes sociais do Batalhão de Ações com Cães. A gente está fazendo uma votação, tá? E vamos escolher 2 nomes, um para o macho e um para a fêmea, tá? A fêmea é Kira, Quimera ou Kiara, tá? E o macho é Kratos, Cripto ou
Cross. Não dá para levar para casa, infelizmente. Esses aqui são grandes policiais caninos. Tem que ter um espaço grande, não é um cão de apartamento, eles realmente são cães de trabalho, então eles se adaptam super bem ao serviço. Tem os mais espertinhos, né? Tem uns que pegam mais, assim, ó. Esses mais espertinhos aí que pegam as bolas primeiro, que vão lá, correm. Deu para perceber. Saldo da operação, repórter detida. Fofo. O Jornal do Rio fica por aqui. Fica agora com o Jornal da Band. Tchau, tchau.